Olá pessoal, bom, essa aula de hoje vai ser uma continuação dessas regras de diferenciação e o que eu vou começar a falar hoje é sobre o que vem a ser diferenciação implícita e em seguida vou aplicar essa ideia de diferenciação implícita para calcular as derivadas das funções trigonométricas inversas. Nós vimos recentemente as derivadas de seno, cosseno, que são as funções trigonométricas. Encontramos identidades associando, por exemplo, o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Vimos que isso é igual a 1. E usando relações geométricas e o teorema do confronto, então chegamos a uma série de resultados que envolviam as derivadas da função seno, cosseno e, de forma geral, as derivadas das funções trigonométricas. Então hoje nós gostaríamos de utilizar o que vem a ser a derivada da função implícita para chegar nas derivadas e na diferenciação de funções trigonométricas inversas, por exemplo. E como isso será feito? Será feito partindo da ideia do que é uma derivada de uma função composta, considerar então que é a regra da cadeia, ao qual chegamos na aula passada, e a partir daí considerar a ideia de derivada de função implícita, ou a definição de uma função que é definida implicitamente, e a partir daí aplicar a regra da cadeia e chegar à diferenciação implícita, que é o título inclusive que se dá à seção do livro a qual nós vamos tratar hoje. E com as derivadas das funções de qualquer função implícita, você pode então chegar às derivadas de funções, por exemplo, funções trigonométricas inversas, que é uma coisa bastante importante. Você vai utilizar isso sem dúvida em uma série de assuntos em que você tem que considerar uma grandeza que funciona que opera ou depende de outra grandeza através de uma função trigonométrica inversa, e você tem que calcular a taxa de variação desta grandeza com relação à variável independente. Então, portanto, você tem que entrar no conceito de derivada de função trigonométrica inversa. Então, o coração da coisa hoje é a derivada da função implícita. Eu vou começar com uma discussão, como eu tenho feito usualmente, e a partir daí a gente vai desenvolvendo então o raciocínio e colocando as coisas de tal maneira a chegarmos ao objetivo final, que basicamente é esse que eu acabei de colocar agora. Então eu vou começar com um exemplo simples, que é o seguinte: suponhamos que eu esteja trabalhando com uma equação, essa equação, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Se eu coloco para vocês essa equação, vocês me perguntam qual é o objeto geométrico no plano cartesiano que é caracterizado por essa equação cartesiana. Vocês vão falar, bom, isso sem dúvida nenhuma é uma circunferência de raio unitário e centro na origem, né? Isso sem dúvida nenhuma, é o que vocês estão cansados de saber aí da geometria analítica. Então, se eu fizesse o desenho associado a essa circunferência, é claro, só para termos aqui uma ideia rápida da coisa, né? Se eu coloco aqui x, y, são os eixos cartesianos, eu vou fazer um desenhozinho dessa circunferência, né, de raio unitário e centro na origem, simplesmente para darmos aí uma ideia da circunferência. Uma circunferência meio mal desenhada. Deixa eu consertar aqui para fazer uma coisa mais próxima do que vem a ser circunferência. Uma coisa desse tipo. Raio unitário centrada na origem. Muito bem. Eu poderia pensar o seguinte: bom, eu tenho essa equação, isso é o conjunto de todos os pontos x, y do plano cartesiano. Conjunto de todos os pontos x, y
tais que os pontos, as coordenadas x e y satisfazem essa equação. Ou seja, eu estou falando a respeito de todos esses pontos aqui. E são todos esses pontos que satisfazem essa equação que caracterizam o que você vem a chamar de circunferência de raio unitário e centro na origem. Agora vejam, eu posso pensar, como eu falei para vocês, o seguinte: se eu penso que y pode ser obtido de x, eu posso equacionar a coisa de tal maneira a, dado x, eu possa chegar a y. Então, eu vou simplesmente pegar essa equação, vista como equação, para se determinar y, dado x. Então, vejamos como é que a gente faz isso aí. Eu vou pegar assim, y ao quadrado, vou passar o x para o outro lado, de tal maneira a ter essa expressão. Então, dado x ao x, eu jogo o x aqui, elevo ao quadrado, subtraio de 1 e obtenho o y ao quadrado. Se eu pensar para um dado x, quais os valores de y para os quais isso daqui é verdadeiro, ou seja, isso daqui é verdadeiro, ou seja, x e y é ponto da circunferência, tá? Eu vou ter dois resultados possíveis. Um resultado é y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E o outro resultado, outra possível solução desta equação, ou dessa equação, é o outro y, que também é elevado ao quadrado, me leva a essa expressão que aqui está. Tá? Então eu tenho duas possíveis soluções para esta equação aqui em termos de x ou em termos de y. Então, o que eu tenho basicamente é que, dada essa equação cartesiana, eu posso encontrar y a partir de x de duas maneiras. Uma maneira é essa, ou seja, a raiz positiva, e a outra maneira é essa, é a raiz negativa. Ora, você tem duas funções aqui. Eu vou chamar essa função aqui de f de x, tá? E vou chamar essa função aqui de g de x. Então você tem duas funções definidas implicitamente por esta equação cartesiana, que é a equação da circunferência. Tá? Ou, de outra maneira, quem é y raiz de 1 menos x ao quadrado? É o f de x. Mas essa daqui é a raiz positiva. Dado x, eu tenho y maior ou igual a zero. E isso é exatamente essa função aqui em cima, cujo gráfico é a semicircunferência superior associada aqui a y positivo. Essa parte de baixo, y igual a g de x, corresponde a y negativo. É justamente esta semicircunferência inferior, é justamente o g de x. Então, você veja que você tem duas funções, y igual a f de x, a semicircunferência superior, y igual a g de x, a semicircunferência inferior, são gráficos de fato, são gráficos, a circunferência superior, semicircunferência superior é o gráfico da função y igual a f de x, e a semicircunferência inferior é o gráfico de y igual a g de x. Então são duas funções definidas implicitamente pela mesma equação cartesiana. Quando você tem funções dessa natureza definidas por equações cartesianas que estão relacionadas a curvas, essas funções são chamadas funções implicitamente definidas por aquelas equações. Aqui nós temos então a equação de uma circunferência, e essa equação da circunferência te permite estar associada a ela duas funções independentes aqui, é claro, que são definidas implicitamente por essa equação. Você pode perguntar qual a finalidade dessa história toda. A finalidade dessa história toda é que você, olhando a própria
equação que define implicitamente a função, você pode usar esta equação e não a fórmula da função, uma ou outra, para chegar à derivada da função com relação à variável x. E esse é digamos, a parte mais importante do que a gente quer salientar hoje. Bom, deixa eu me colocar a coisa então da seguinte maneira. O que nós gostaríamos de fazer, né, digamos, suponhamos que eu quisesse calcular a derivada de f com relação a x. F está aqui, esqueça um pouquinho o que a gente fez aqui em cima e vamos pensar nesta fórmula aqui, onde y é definido, y igual a f de x. Quem é f de x? É a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Tá? E simplesmente o gráfico da função é a semicircunferência superior, é o arco de circunferência superior aqui dessa circunferência. Como é que a gente calcula essa derivada? Bom, essa derivada ela pode ser calculada da seguinte maneira. Eu pego, então eu estou interessado em dy dx, que é o f' de x, não é? A outra maneira, duas maneiras de escrever a mesma coisa. Mas quem é essa derivada? Bom, eu posso pensar o seguinte, aqui eu tenho a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Eu posso fazer isso usando a regra da cadeia, que a gente já sabe. Eu chamo 1 menos x ao quadrado de u, então o que eu tenho escrito aqui é simplesmente, eu estou tomando a derivada com relação a x de u, eu estou chamando 1 menos x ao quadrado de u elevado a meio. É isso que eu estou fazendo ali. Então eu tenho que essa é uma derivada de uma função composta. U elevado a meio e u é função de x. Mas quem é u? U exatamente, estou considerando aqui como sendo 1 menos x ao quadrado. Então eu vou fazer a regra da cadeia. A regra da cadeia é a seguinte. Você diferencia u elevado a meio com relação a u. Ora, u elevado a meio com relação a u, você sabe que é simplesmente meio, é o baixo, o expoente. U elevado a meio menos 1 dá menos meio. Então, fiz a derivada de u elevado a meio com relação a u. A resposta é essa aqui. Agora, eu vou multiplicar pela derivada de u com relação a x. Mas quem é u? U é 1 menos x2. Qual a derivada de u com relação a x? Ora, é só você derivar menos x ao quadrado com relação a x. Você obtém, então, menos 2x para a derivada de u com relação a x. Derivada de u com relação a x. Então, você tem que... essa seria a fórmula associada. Eu posso simplesmente chegar aqui e reescrever isso de uma maneira um pouco melhor. Você vê aqui que o 2 é cancelado com esse 2 aqui. Eu tenho, então, menos x sobre a raiz quadrada de u. Mas a raiz quadrada de u é a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, a resposta simplesmente é essa daqui, ó, que a gente já viu anteriormente. Tá? Se y é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, tá? A derivada de y com relação a x, usando a regra da cadeia, simplesmente menos x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Bom, se eu fizesse a mesma brincadeirazinha com a parte de baixo, eu teria uma coisa semelhante. Vamos fazer aqui a derivada com relação a x deixa eu colocar no caso aqui em que eu tenho o g de x, tá? Então seria, deixa eu colocar dessa maneira, se o y é g de x, eu faço mesmo a brincadeira que eu fiz aqui, eu vou ter g' de x aqui então, tá, nessa parte de baixo, e operando aqui você vai ver que a única diferença de uma para outra é esse sinal negativo aqui, então vai ser x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá? Então vejam que são duas derivadas diferentes. Se você considera a função y igual a f de x ou a função y igual a g de x, ambas definidas implicitamente pela mesma equação cartesiana. Tá? Então,
o que nós queremos fazer? Eu vou deixar esses dois resultados aqui. Então, quando eu considero a função f e outra quando eu considero a função g, e as derivadas associadas estão escritas aí. Mas vou voltar e operar a coisa de uma forma um pouco diferente. Eu vou voltar a essa fórmula que está aqui, tá? E pensar o que seria se eu reescrevesse a coisa que me levou a essas duas equações, mas de uma maneira diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu sei que implicitamente y é dado em termos de x. Então eu vou pensar essa equação da seguinte forma, olha, x ao quadrado mais um y que eventualmente é função de x. Então, suponhamos, tanto faz uma como a outra, eu vou pegar essa daqui e vou colocar da seguinte maneira, olha, implicitamente o y, que eu vou chamar de f de x, ele é função do x. Eu vou colocar o quadrado aqui como está aqui, e isso igual a 1. Eu não fiz nada, simplesmente estou encarando o fato de que esta fórmula serve para me fornecer y dado x. Tá? Agora eu vou diferenciar, isso daqui é uma igualdade, eu posso pensar que isso daqui é uma função de x, e isso daqui também é uma função de x. Ora, se elas são igualdades, eu posso diferenciar ou tomar a derivada de ambos os lados e mantém-se a igualdade. Então eu vou diferenciar isso daqui com relação a x. Quando eu faço essa derivada, vejam lá, eu tenho derivada de x ao quadrado com relação a x dá 2x, mais a derivada, veja, derivada de uma função ao quadrado. Mas aí eu posso aplicar ou a regra do produto ou simplesmente eu posso aplicar a regra da cadeia de novo. Eu penso que f de x é a função u ao quadrado e faço a mesma coisa que eu fiz inclusive aqui embaixo. Eu pego e derivo com relação a u, então vai me dar 2f de x, tá? Vezes a derivada de u com relação a x, que é o f' de x. Que é o f' de x. E agora eu diferencio o outro lado, o outro membro, olha, 1. Mas 1 é uma constante, não varia com o x, qualquer que seja o x, o 1 continua 1. Então a derivada de uma constante é igual a zero, então eu chego a isso aqui, ó. Isso é igual a zero. Tá? Então, veja que, só para apagar essa parte aqui e me dar espaço, deixa eu escrever f' de x, como está aqui. Tá? E eu vou apagar essa parte que está aqui só para termos um espaço para eu desenvolver o que eu quero chegar aqui. Bom, então você tem aqui embaixo as derivadas que calculamos explicitamente, essas duas derivadas. As duas, cada uma delas está associada aí a uma maneira de você ter a partir dessa equação y como função de x, tá? Talvez seja interessante eu colocar, bom, deixa eu continuar aqui, eu já falo a respeito disso. Deixa eu colocar aquelas equações que estavam aqui. Uma era simplesmente y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, e a outra era y igual a menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Simplesmente, eu não estou interessado exatamente nisso, mas essas fórmulas aqui vieram de diferenciar essa ou diferenciar essa. Essa é y igual a f de x e essa daqui é g de x. Tá? Só para lembrar o que estava aqui. Então agora eu vou voltar aqui para essa equação. Então eu diferenciei ambos os lados com relação a x, me levou a essa altura. Agora eu vou equacionar isso de tal maneira a explicitar aqui f' de um lado em termos do que aparecer do lado direito. Então eu tenho que f' de x, que é exatamente a derivada desta função que aqui está, é igual, eu vou passar esse 2, note que eu posso dividir por 2 ambos os lados dessa equação, tá? Então eu vou passar esse x para o outro lado, vai ficar menos x, e vou, desde que f de x seja diferente de zero, vou dividir por f de x. Tá?
Mas note o seguinte, quem é f de x? Ora, f de x, se você quiser, exatamente essa expressão que aqui está, e você então tem que f de x é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Que é exatamente o que você obteve fazendo explicitamente a derivada, ou tomando explicitamente a derivada da função f. Tá? Mas aqui, a vantagem de você usar a derivada implícita ou a derivada de uma função definida implicitamente é que você não precisa nem conhecer a fórmula da função, ela mesma, para chegar ao resultado final. É claro que aqui eu estou fazendo um cheque de consistência. Eu calculei primeiro a derivada usando a forma explícita, que é o caso dessa daqui, e depois eu estou mostrando aqui que o mesmo resultado pode ser alcançado usando a regra da cadeia. É simplesmente isso que fizemos aqui. Bom, uma coisa importante é que, veja o seguinte, se eu tivesse usado a parte de baixo neste raciocínio, eu também teria chegado a esse mesmo valor, só que aqui o f de x seria trocado por g de x. E nada aqui seria alterado, eu simplesmente teria chegado que g' de x é menos x sobre g de x. Ora, menos x sobre g de x, menos x sobre g de x é simplesmente a fórmula que aparece eu chegaria aqui na fórmula associada a, eu chegaria a menos x sobre g de x, mas quem é o g de x? G de x seria esse sujeito aqui, esse menos com esse menos cancelariam, e eu seria levado a exatamente essa fórmula que aqui está. Então, não importa qual das duas fórmulas eu esteja considerando, seja f de g de x ou f de x ou g de x, eu vou chegar tanto a f' de x igual a menos x sobre f de x, ou a g' de x igual a menos x sobre g de x. Uma me levaria a essa fórmula e a outra também me levaria àquela fórmula. Tá? Então, de uma maneira geral, eu poderia escrever ou representar a derivada de uma função definida implicitamente por essa equação cartesiana simplesmente da seguinte maneira: a derivada de f definida implicitamente com relação a x é igual a simplesmente menos x sobre f de x. Seja f de x a raiz positiva ou a raiz negativa, ambas te levariam a resultados consistentes. Então essa é uma maneira de você obter derivadas de funções definidas implicitamente. Isso é bastante importante e vai ser aplicado em uma série de resultados, não só nesse caso que a gente fez aqui, para ilustrar o procedimento, mas, por exemplo, quando você quer lidar com geometria e cálculo diferencial. Você sabe que já deu para perceber nessa altura que existe uma estreita correlação entre geometria e cálculo diferencial. Você pode chegar a resultados interessantes em cálculo diferencial, considerando elementos da geometria, e também vice-versa. Você pode chegar a conclusões acerca de atributos geométricos, de curvas, por exemplo, usando o conceito do cálculo diferencial. E nessa questão de, dado uma equação cartesiana, você obter a derivada da função definida implicitamente através dessa equação cartesiana, mora um procedimento bastante interessante para você estudar a geometria de curvas. Você sabe que equações cartesianas, no fundo, representam curvas. Por exemplo, aqui você tem a representação de uma circunferência. Ora, se você está dizendo que você pode calcular derivadas de funções implícitas, pensando y como função de x, e se você pensa que as derivadas são inclinações de retas tangentes ao gráfico da função, então você pode chegar no seguinte procedimento para estudar tangente ao gráfico de certas curvas
dadas por funções, dadas por equações cartesianas dessa natureza. O que você faria? Você pode pensar que a equação cartesiana define uma função implicitamente e derivar essa função implicitamente usando argumentos como nós fizemos aqui para chegar à função à derivada da função usando a regra da cadeia, para chegar então às derivadas, e essas derivadas seriam as inclinações de retas tangentes ao gráfico da função, ao gráfico da curva que você está interessado em estudar geometricamente. Então você se vale do fato de que a equação cartesiana está associada a uma função, você obtém a derivada dessa função, a derivada dessa função é a inclinação da reta tangente ao gráfico da curva da qual você veio para derivar a função. Então você pode olhar na derivada para encontrar a inclinação de retas tangentes à curva original. Esse é um procedimento e de fato é um tipo de problema que você vai encontrar na lista que eu vou lhes passar hoje acerca desse assunto. Tá? Então a coisa é bastante simples, apresenta-se uma equação cartesiana. Essa equação cartesiana geralmente está associada a várias funções, como foi o caso aqui do f e do g, e você quer saber qual é a derivada dessa função definida implicitamente em termos da variável independente, só tendo aqui a equação cartesiana, não precisando explicitar, como nós fizemos, explicitar y como função de x explicitamente. Tá? Implicitamente já dá para você chegar a resultados que são bastante poderosos e te permitem concluir uma série de coisas acerca da função que é definida implicitamente. Um dos pontos mais interessantes de se considerar esse tipo de raciocínio é no caso em que você trata funções trigonométricas inversas. Eu vou tratar o seno. E o mesmo procedimento que eu vou usar para o seno pode ser aplicado nas outras funções trigonométricas inversas. Ou melhor, eu vou tratar o arco seno e o mesmo procedimento que se usa para o arco seno pode ser estendido a outras funções trigonométricas inversas. Então, vejamos como a coisa é colocada e em seguida eu faço alguns comentários. Tá? Então eu vou apagar essa parte aqui, que nos levou à consideração da função, da derivada de uma função implícita, tá? Que nada mais é do que uma aplicação da regra da cadeia. Não fizemos absolutamente nada além de aplicar a regra da cadeia a partir de uma equação original, tá? Uma equação que originalmente é apresentada. Então vejamos aqui como podemos fazer para chegarmos, usando essa argumentação que acabamos de... Se tivéssemos simplesmente o seguinte problema: gostaríamos de calcular a derivada do arco cujo seno é x. Né? Arco cujo seno é x e às vezes chamado arco-seno de x. Mas lembrando que a leitura que se faz é arco cujo seno é x. Bom, o gráfico dessa função é obtido da função arco-seno, tá? Vocês sabem lá que o y, eu vou chamar y de arco, isso daqui é simplesmente o y, que é y igual a arco-seno de x, e você sabe que se isso aqui se eu tenho que y é igual ao arco-seno de x, significa simplesmente que se você toma o seno de y, tá, você obtém x. X é igual ao seno de y. Tá? Então, é claro, essa é a própria definição da função arco-seno. Tá? Muito bem. Se você então representa o arco-seno, arco cujo seno é x, ele varia o domínio associado é de menos 1 a 1, obviamente aqui menos 1 a 1, e
a imagem associada é menos π sobre 2 a π sobre 2. Então eu vou colocar aqui, digamos, menos π sobre 2 e aqui deixe-me colocar π sobre 2. Tá? Então eu vou, só para a gente fazer a montagem e lembrar o que é. Então é claro que x é igual a seno de y, então veja só, você tem uma senoide em x contra y, que é justamente aquela gráfico, tem essa cara aqui, isso aqui, tá? Essa é a função seno. Então, vou colocar aqui y igual a arco cujo seno é x, tá? E seno x, tá? Muito bem, arco cujo seno é menos 1 menos π sobre 2, arco cujo seno é 0, 0, arco cujo seno é 1, π sobre 2. Tá? Essa é a função arco-seno, tá? E representada aí simplesmente para lembrar vocês como é que nós obtivemos. Se você quiser isso daqui fazendo isso, te gera x igual a seno y, que é simplesmente a senoide associada aí a essa função x vista como função de y. Muito bem, o que a gente quer fazer é calcular a derivada do arco-seno, não é? A derivada do arco-seno nessa história aí. O que poderíamos fazer é o seguinte, eu vou olhar essa fórmula que aqui está, imaginar que operando com a derivada, operando com a função implícita, eu posso pensar o seguinte, olha, se eu considero essa fórmula, poderia fazer dessa maneira, x é igual a seno de f de x. Mas quem é f de x? Ora, f de x é exatamente o arco-seno. Tá? Esse é o arco-seno. Então eu tenho escrito aqui a mesma igualdade, só que aqui tratando o y como o f de x, ou seja, o arco-seno. Tá? Eu vou diferenciar, o lado direito é uma função de x, o lado esquerdo é uma função de x, o lado direito é uma função de x, eu vou diferenciar isso com relação a x, não tem problema nenhum. Vou encarar os dois como funções. Derivando o lado direito com relação a x, eu obtenho 1, e derivando o lado esquerdo de x com relação a x, eu obtenho 1, e derivando o lado direito, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Por que eu tenho que aplicar a regra da cadeia? Porque eu tenho seno de uma função de x. Então eu vou olhar os f de x como u, e vou derivar seno de u com relação a u e multiplicar pela derivada de u com relação a x. Tá? Então o que eu vou fazer é, se eu derivo seno de u com relação a u, onde u é f de x, eu vou obter, você já sabe, cosseno de u. Ora, mas cosseno de u é o próprio f de x. E quem é f de x? É justamente o arco cujo seno é x. E vou multiplicar, depois de derivada do seno com relação a u, vezes derivada de u com relação a x. Mas quem é a derivada de u com relação a x? Ora, é a derivada de f de x. Tá? Então eu tenho simplesmente essa linha de raciocínio. Essa linha de raciocínios foi o que nós alcançamos aplicando a regra da cadeia. Mas eu posso escrever isso da seguinte maneira. Eu tenho aqui que é cosseno. Quem é f de x? F de x é simplesmente o arco cujo seno é x, tá? Que é o y. Tá? Eu vou chamar de y. Tá? Esse daqui é o y, como eu estou chamando ali. Vezes a derivada de f de x com relação a x. Mas a derivada de f de x com relação a x é o dy dx, que é o arco cujo seno é x. Tá? Então eu tenho essa expressão que está aí. E eu vou simplesmente agora reescrever a coisa. Tá? Eu tenho aqui que essa expressão é igual a o que está escrito ali,
tá? Que é 1 sobre 1, 1 é igual a cosseno de y vezes derivada de x com relação a x de y. Eu vou voltar aqui em cima e reescrever essa igualdade. Então nós temos o seguinte, veja lá, d dx do arco seno de x, vou colocar aqui, d dx do arco cujo seno é x, tá? É igual, agora veja, eu vou dividir 1 sobre cosseno de y, 1 sobre cosseno de y, onde o y é arco cujo seno é x, tá? Então, estou tomando aqui cosseno de y, sendo que seno de y é x, né? Pela próprio desenvolvimento que está aqui, tá? Agora vejam o seguinte, é 1 sobre o cosseno de y, mas o seno de y é x, pela própria definição do arco seno. Você sabe que o seno e o cosseno estão relacionados pela fórmula cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y igual a 1. Essa é uma fórmula que vale para qualquer arco. Cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y é igual a 1. Ora, eu tenho aqui 1 sobre cosseno de y. Eu posso escrever isso daqui em termos do seno. Eu posso escrever isso em termos do seno, ou seja, seno ao quadrado de y é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de y. Estou simplesmente escrevendo essa fórmula aqui dessa maneira, tá? Ou melhor, eu quero ler o contrário, eu quero o cosseno em termos exatamente o cosseno em termos do seno, tá? É uma coisa semelhante. Eu posso escrever o cosseno ao quadrado de y, estou aqui, tá? É igual a 1 menos seno ao quadrado de y, tá? Agora veja o seguinte, aqui eu tenho duas possibilidades nessa relação aqui para o cosseno. Uma é mais raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado e a outra é menos raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado. Qual das duas eu teria que considerar aqui? Bom, veja só, isso pode ser obtido simplesmente lembrando que o cosseno y, o x é tal que ele varia, o ângulo, o arco associado, ele varia de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, o arco associado tem um cosseno que o cosseno associado a arcos entre menos π sobre 2 e π sobre 2, você sabe que é positivo. Entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno é maior ou igual a zero. Ora, se o cosseno é maior ou igual a zero, eu vou tomar aqui a raiz positiva associada a essa relação, tá? Então, eu posso escrever isso daqui como sendo 1 sobre cosseno de y é a raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. É o que me diz essa relação. Então, nós chegamos à derivada com relação a x do arco seno x, é 1 sobre 1 menos seno ao quadrado de y. Mas agora, veja lá, eu vou apagar essa parte aqui, que nos permitiu chegar a essa parte superior. Então, é simplesmente para... Vou apagar isso daqui. E continuar dali. Então, nós temos o seguinte, vou repetir isso daqui, que é derivada com relação a x do arco cujo seno é x, é 1 sobre, tomamos aqui a raiz positiva, porque o cosseno do y estando entre menos π sobre 2 e π sobre 2, que é a imagem associada ao arco seno, tá? Para esses ângulos o cosseno é positivo, então eu tomei a raiz positiva desta equação, que é 1 raiz de 1 menos seno ao quadrado de y, mas seno ao quadrado de y, por causa desta relação, já que y é igual a arco cujo seno é x é igual a seno de y, ou seja, seno ao quadrado de y
é simplesmente x ao quadrado, 1 menos x ao quadrado. Tá? Então, você acaba de chegar na fórmula que determina a derivada do arco seno com relação a x, que é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. X, é claro, x variando de maior que menos 1 e menor que 1, como está colocado ali. Tá? Claro que o denominador tem que ser diferente de zero, tá? Para que isso daqui faça sentido. Então, veja lá, você pode pensar o que foi fundamental para chegarmos a esse resultado. Foi considerar isso daqui simplesmente. Eu tomei a função y igual a arco seno. Essa função eu posso pensá-la como x igual a seno y. Eu pensei, então aqui, isso eu encaro como uma função que define implicitamente o arco seno de x. Isso define implicitamente o arco seno de x. Então, eu simplesmente tomei a derivada dos dois lados, tá? E chegamos então, considerando a regra da cadeia, a essa expressão que aqui está para a derivada do arco seno. Nós podemos verificar se isso daí faz sentido olhando esse gráfico aqui. Por exemplo, uma coisa que nós sabemos é que a derivada de uma função ela é igual à inclinação da reta tangente, uma coisa que se repete em qualquer procedimento que você calcule a derivada. Então, se você olhar aqui, por exemplo, em x igual a zero, você vê que você tem uma inclinação em x igual a zero para a reta tangente ao gráfico da função arco seno de x, que é basicamente uma inclinação positiva, e você diria, pelo desenho que a gente coloca aqui, que alguma coisa em torno de 1 para a inclinação. Tá? E se você então vai nessa fórmula e considera x igual a zero, você tem que isso daqui vai embora, e você tem então que a derivada do arco seno em x igual a zero é igual a 1. E era o que você realmente esperaria desse desenho aqui. Se você brinca agora com outros valores de x, note o seguinte: se eu saio de 0 e me aproximo de 1, olha o que acontece com a derivada, olha o que acontece com a inclinação da reta tangente. Ela vai aumentando a inclinação, aumentando, parece que fica tão forte quanto você queira, ou seja, a inclinação cresce sem limites quando eu me aproximo de x igual a 1. E note, quando você se aproxima de x igual a 1 por valores menores do que 1, obviamente, você tem que essa razão aqui se torna arbitrariamente grande em módulo e é positiva, denotando exatamente aqui que a reta tangente ela tende a ficar vertical à medida que você se aproxima de x igual a 1. Tá? Então, essa é uma característica que acontece com a derivada da função arco seno quando você se aproxima de x igual a 1. Se você, a partir de x igual a 0, onde a inclinação é igual a 1, você investiga o que acontece quando você se aproxima por valores maiores do que menos 1, de menos 1, você veja o que acontece, a mesma coisa, menos 1 ao quadrado, isso daqui se aproxima de 1, você chega a resultados em que, novamente, a inclinação cresce, você aqui tinha inclinação crescendo assim, e daquela parte de 1 e cresce da mesma maneira, tendendo a ser quando x se aproxima de menos 1, o denominador tende a zero e essa inclinação tende a ser tão grande quanto você queira. Então, tanto para a direita acontece isso, quanto para a esquerda, a inclinação da reta tangente ao gráfico da função y igual a arco seno de x tende a ser uma reta vertical, ou melhor, a reta tangente tende a ser uma reta vertical, ou uma reta, ou a inclinação tende a ser tão grande quanto você queira quando você considera essa fórmula aqui. Então, o resultado ao qual você chega para a derivada da função arco seno é compatível com o estudo geométrico das retas tangentes ao gráfico da função arco seno quando você olha
uma coisa e outra. Tem que haver uma correspondência. Aliás, você pode verificar os seus resultados, muitas vezes simplesmente analisando o gráfico. E é claro que, olhando o resultado, você pode até inferir qual seria o gráfico da função. Bom, você tem outros resultados, por exemplo, derivada do arco cosseno. Você vai ver que na derivada do arco seno você tem um sinal negativo aqui na frente, operando da mesma maneira que fizemos. A derivada do arco tangente é outro que eu deixo como exercício. A derivada do arco tangente é uma coisa muito semelhante a essa daqui. Você chega a 1 sobre 1 mais x ao quadrado, operando do mesmo modo. É claro que você pode fazer uma correspondência entre resultado da derivada e o gráfico da função. Então são pontos geométricos, ou melhor, são considerações geométricas e do cálculo diferencial que você pode acoplar e fazer um estudo de, digamos, de benefício para as duas partes nas conclusões, tanto do cálculo diferencial quanto da geometria. Então, qual é o que eu gostaria de salientar aqui, que eu vou daqui a pouco passar para vocês, uma lista associada, é que você tendo a regra da cadeia, eu não fiz nada, eu só resolvi exercícios aqui basicamente hoje. Você tendo a regra da cadeia, você pode chegar à derivada implícita de uma função que é definida através de uma equação. Você não precisa resolver aquela equação para encontrar quem é a forma funcional de y com relação a x, basta saber que a equação define implicitamente a função y f de x. E operar com a regra da cadeia, como você já está acostumado ou já aprendeu na aula passada. Você vai chegar a uma fórmula envolvendo a função, que você não sabe a forma explícita e nem precisa, e essa relação é muitas vezes importante, por exemplo, para você calcular derivadas de funções trigonométricas inversas. Tá? Então, você, dado y igual a arco seno de x, ou y igual a arco cujo seno é x, a derivada de y cujo arco é seno x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E todas as outras derivadas, de funções trigonométricas inversas. Tá? E outras coisas mais, outras considerações mais, por exemplo, calcular inclinações de retas tangentes ao gráfico de certas curvas, usando o fato de que aquela curva está associada a ela, tem associada a ela funções implicitamente definidas. Então esses são os tipos de problemas que você pode aplicar e são simplesmente aplicações, não é nada novo, é simplesmente aplicações do que nós vimos na aula passada, que é a derivada da função composta ou aplicação da regra da cadeia. Para te dar uma derivada de uma função implícita e, como consequência, para te dar derivada de coisas tipo funções inversas, como é o caso aqui, a função trigonométrica inversa. Tá? Então, o que eu vou fazer na próxima, agora, daqui a pouco, passar para vocês uma lista acerca desse assunto. Tá? E continuamos na próxima com regras de diferenciação.